Graças e paz, queridos. Esse é o vídeo a respeito da doutrina da salvação da visão calvinista. Os 5 pontos da visão calvinista. A gente vai ver no vídeo de hoje os precedentes históricos, quais são os 5 pontos, a controvérsia que houve lá no Sínodo de Dort. Mas antes de entrar no vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho com as notificações, compartilhe esse vídeo e deixa aqui nos comentários o que você acha, se você concorda, se você não concorda, o que você acha dessa doutrina da salvação? A gente tem a doutrina arminiana e a doutrina calvinista, e aqui a gente vai ver alguns pontos de divergência entre as duas. Portanto, as duas doutrinas não deixam de ser bíblicas. Amém? Então vamos lá para o nosso vídeo. A doutrina calvinista, ela já existe dos pais da igreja, mas Calvino é o que leva a grande fama por difundir na reforma protestante os 5 pontos da doutrina calvinista. Essa controvérsia entre calvinistas e arminianos que a gente ouve muito aí fora, se a pessoa tem livre-arbítrio, se não tem, se é predestinada, se Deus elege, se Deus não elege, se pode ou não perder a salvação. Essa controvérsia ela surgiu por volta dos anos 1600, quando Jacó Armínio, que é esse cara aqui, ó, eu vou botar a imagem dele, Jacó Armínio, ele era da faculdade de Genebra, da faculdade que Calvino deu aula. Ele foi aluno de Teodoro de Beza e ele aprendeu toda a doutrina calvinista, e ele que levanta essa questão sobre o homem poder perder a salvação, não poder, ser predestinado, ser ou não ser, o homem pode escolher Deus, ou Deus escolhe o homem. Então, essa controvérsia ela ganhou força nos anos 1600. O grupo de Jacó Armínio formulou um credo com 5 artigos e apresentaram perante as autoridades da Holanda. A controvérsia toda se deu lá na Holanda em 1610. Eles levaram essas questões divergindo da doutrina dominante, que era a doutrina de João Calvino. Olha quem era João Calvino, deixa eu botar aqui para vocês. João Calvino, ele foi... Aqui tá João Calvino. Ele foi aí Ele não inventou a doutrina calvinista, mas ele é o que deu voz e foi um dos pais também da reforma protestante. Então, João Calvino, ele elaborou todas as institutas da religião cristã no período da reforma protestante. Ele fundou a faculdade de Genebra, na Suíça, uma faculdade reformada. Jacó Armínio foi aluno dele, foi aluno do discípulo dele, Teodoro de Beza. Jacó Armínio aprendeu a doutrina calvinista e teve seus pontos ali de divergência. Volto a dizer, as duas doutrinas são bíblicas, porque não, embora alguém possa dizer que seja algo definido, não é. Nesse momento eu me encontro a dizer que eu sinto mais paz em entender a doutrina calvinista em detrimento da doutrina arminiana. Mas não quer dizer que meus irmãos que seguem a doutrina arminiana não sejam irmãos em Cristo, não sejam homens bíblicos da fé. Não, não tem nada disso. É porque ainda há divergências de pensamento. Os dois pensamentos são fortes. Eu não quero aqui defender um lado em detrimento do outro, até porque eu já tive minhas convicções arminianas. Hoje eu entendo a convicção, a doutrina calvinista fazer mais sentido para a graça, para o agir de Deus, para a soberania de Deus, mas isso aqui não é um vídeo que eu estou confrontando, mas estou colocando aqui aspectos históricos e aspectos da doutrina calvinista em si. Então a resposta oficial do calvinismo veio nesse sínodo aqui, ó, o Sínodo de Dort. Aqui está a reunião dos ministros e líderes políticos da época que botaram fim aí a controvérsia arminiana. Então o Sínodo de Dort foi uma resposta aos 5 pontos, aos 5 artigos de Jacó Armínio. Então, no Sínodo de Dort, houve ali a refutação das doutrinas de Jacó Armínio. Esse sínodo ele aconteceu de 13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619.
ele durou quase que um ano. Ele foi precedido ali de políticos e ministros que estavam ali para defender as ideias calvinistas. Esse sínodo, ele elaborou ali os 5 artigos da doutrina calvinista, um resumo ali da doutrina calvinista. Quais são esses 5 pontos? A depravação total do homem, a graça irresistível, a expiação limitada, a perseverança dos santos e a eleição incondicional. Em inglês tem o acrônimo TULIP, que são esses 5 pontos descritos em inglês: depravação total, graça irresistível, expiação limitada, eleição incondicional e perseverança dos santos. E a gente vai ver um breve resumo sobre cada um desses pontos. A depravação total vai definir como conceito, um conceito bíblico. Nesse ponto não há divergência entre arminianos e calvinistas, que o homem ele é corrupto por causa da natureza do pecado. A corrupção no gênero humano, porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão. Então, nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão forte que nos torna escravos do pecado e mortos espiritualmente. Nós, por causa do pecado antes do novo nascimento, éramos escravos dessa natureza corrompida pelo pecado, da natureza pecaminosa. Por isso, em João 3, o próprio Senhor Jesus fala para Nicodemos a necessidade de ter o seu espírito recriado por meio do novo nascimento, para que ele não seja mais corrupto em sua essência, não seja mais depravado na sua essência, não tenha mais a corrupção do pecado dentro de si. Então, nós também somos configurados como mortos espiritualmente, e Paulo vai falar isso muito bem em Efésios. Em Romanos, capítulo 3, verso 23, diz assim: porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, por causa da corrupção do pecado no gênero humano. Efésios 2, verso 1 vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos mortos por causa da natureza do pecado em nós. Mas há uma saída, há uma solução, que é o novo nascimento por meio da obra expiatória de Cristo Jesus. O próximo ponto da doutrina calvinista é a graça irresistível. A graça irresistível significa dizer que a resistência que os seres humanos têm, elas são vencidas pela graça de Cristo. A resistência que o ser humano tem de se voltar para Deus, de produzir atos bons na sua essência, que o direcionem para Deus, ela é vencida pela pessoa de Deus. Não é que o Espírito Santo ele vai chegar e vai forçar alguém, mas ele vai agir no campo da vontade do ser humano para que ele livremente, graciosamente, se volte para o seu Jesus. Deus não nos traz a força, mas ele opera no campo da nossa vontade e nos traz livremente a ele, porque nós estávamos mortos. Nós éramos maus por essência, por causa do pecado habitando dentro de nós. Então as nossas atitudes não poderiam nos aproximar de Deus, não poderia fazer com que nós viéssemos chegar diante de Deus, se Deus não viesse ao nosso encontro. Alguém que é corrupto no seu espírito, na sua essência, por mais que produza atos bons, mas dentro do ser humano não regenerado, existe a corrupção do pecado, e o seu livre-arbítrio está por condenar esse homem ao inferno. Se deixar o homem por si só, sem a graça irresistível, o livre-arbítrio do homem o levará inevitavelmente para o inferno, porque a sua natureza é corrompida, a sua natureza é má, por mais que esse homem produza obras boas, mas o seu interior ainda é corrompido pelo pecado. Ainda é corrompido pelo pecado que entrou lá em Adão, em Gênesis 3, e se estendeu a todos os seres humanos, como se fosse um erro de fábrica que Adão produziu por meio da desobediência. Então, a graça irresistível, ela é o ato de Deus de ir até o pecador, ir até aquele morto espiritualmente, e trazer ele irresistivelmente para a presença. Não de forma obrigatória, mas agindo na vontade do ser humano e trazendo ele, porque o homem por si só, ele não tem capacidade de chegar até Deus. Que relação há entre carne e espírito? Nenhuma. Não tem como o homem natural se achegar a Deus,
por suas próprias atitudes ou ações, se não for Deus indo ao seu encontro e o restaurando e trazendo de volta para o convívio, para a família de Deus, o tornando nova criatura, regenerado, perdoado, salvo, santificado. A ação é de Deus. E em Efésios 2, do verso 4 ao verso 5, diz assim: nós estávamos mortos e recebemos vida por meio da graça. Eu e você estávamos mortos, mas por causa do sacrifício de Jesus por nós, nós recebemos vida. E essa vida que nós recebemos agora pode fazer com que nós livremente, no campo da nossa vontade, nos voltemos para Deus. João 10, verso 27, o próprio Senhor Jesus, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus, o próprio Senhor Jesus, chama as ovelhas pelo nome. Note que quem ouve a voz de Jesus são as suas ovelhas. Aqueles, segundo Efésios capítulo 2, que foram eleitos antes da fundação do mundo, predestinados em Cristo Jesus para serem santos e irrepreensíveis. Essas ovelhas ouvem a voz de Jesus. Não são todos, mas as ovelhas ouvem a voz. Em João 6, verso 44, diz assim, Jesus também de novo falando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Deus elege antes da fundação do mundo, segundo Efésios 2, e as pessoas que vão livremente até Jesus, livremente que eu falo, elas são mudadas no campo da sua vontade por meio dessa graça irresistível, elas são trazidas pelo próprio Deus. Elas são trazidas pelo próprio Deus que age livremente por sua graça e misericórdia no campo da vontade humana e traz o ser humano para Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então note que para alguém ser eleito do Senhor, salvo, redimido, perdoado, Deus tem que trazer essa pessoa. A gente vai ver mais à frente que o próprio Senhor Jesus fala que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. O ato é dele de nos trazer para a comunhão, para a presença, para nos reconciliar de novo com Deus. O ato é dele e não nosso. Nós não poderíamos nunca, por nós mesmos, fazer tal ato. Efésios 1, verso 4 diz assim: fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Efésios 1, verso 4, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O verso 5 diz assim: pelo bom agrado da vontade de Deus, ou pelo beneplácito da vontade de Deus. E o próximo ponto que a gente vai ver é a expiação limitada. Eu não gosto tanto do termo limitada, que pode passar uma ideia errada, eu prefiro eficaz, mas a gente vai ver que é a mesma coisa. A morte expiatória de Cristo, ela é suficiente para todos, todos. O sacrifício de Jesus é suficiente para todos, mas ele é eficaz para aqueles que creem. E quem são aqueles que creem? Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Aqueles que foram chamados irresistivelmente por Deus para crerem. Porque se nós cremos, se nós exercemos fé no sacrifício de Jesus, o que é anterior a essa crença? O próprio Senhor Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele que coloca a fé no coração humano para que o homem possa crer. Cristo Jesus, ele é o autor e consumador da fé que eu utilizo para crer na sua obra. E porque eu creio, por um ato anterior dele que colocou fé no meu coração, a expiação dele é eficaz sobre a minha e a sua vida. Mateus 20, verso 28 diz assim: tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. O resgate não é de todos, mas o resgate é em favor de muitos. Ou seja, há sim aqueles que são eleitos e aqueles que não são. Por isso que o próprio Senhor Jesus fala em Mateus 20, que é em resgate de muitos e não de todos. Se fosse de todos, ninguém precisaria se preocupar com o inferno, porque todos foram resgatados. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, mas é em resgate de muitos. Mateus 26, verso 28 diz assim: o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. O sangue não é derramado em favor de todos, mas de muitos. Por isso que fala que a expiação é limitada, limitada aos eleitos, eficaz para os eleitos, embora a sua obra esteja disponível para toda a humanidade, mas a eficácia somente para os eleitos.
João 10, verso 11, diz assim: Jesus, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Não são por todos, mas são por aquelas ovelhas, as que estão no aprisco. Esse é a sua morte deu vida para todas as ovelhas, aqueles que são ovelhas, não os que são bodes e cabritos, mas os que são ovelhas. João 17, verso 9 diz assim: e por eles que eu rogo, Jesus orando, não rogo pelo mundo. Jesus não ora pelo mundo, ele não roga pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Jesus ora por aqueles que o próprio Pai deu a ele, porque são do próprio Pai, porque são eleitos do Senhor. Jesus ora pelos santos, pelos eleitos, pelos predestinados, que sou eu e você. E você pode estar utilizando o senso de justiça comum e achando que Deus é injusto em algum nível, mas não é. Deus seria totalmente justo se condenasse toda a raça humana ao inferno, porque éramos antigamente, antes de nascer de novo, destituídos da glória de Deus, mortos espiritualmente, e Deus seria totalmente justo se condenasse toda a raça humana ao inferno, mas ele, por livre graça, livre misericórdia, ele elege os seus, ele os traz para perto, ele coloca de volta nós nessa nova aliança. Somos agora família de Deus, participantes da natureza divina, por causa da livre graça de Deus e sua misericórdia, pelo beneplácito da sua vontade, por causa do seu agrado. É a soberania de Deus que elege uns em detrimento de outros. Romanos 9 vai dizer assim: quem és tu, vaso, para que venha interrogar aquele que o formou? Aí fala do exemplo de Esaú e Jacó. Deus já tinha escolhido eles antes do ventre, antes de cometerem atos bons ou maus. Deus os elegeu um em detrimento do outro, ainda no ventre, antes deles evidenciarem obras. Então nunca foi por obras. Isso vai estar descrito lá em Romanos 9. Se você puder, leia na sua Bíblia, coloque esses óculos da doutrina calvinista e entenda, vai ficar mais claro a obra da graça de Deus. Ele nos elege por livre graça, por livre escolha sua, pela sua soberania, por beneplácito da sua vontade, pelo seu bom agrado da vontade, porque Deus é soberano e ele seria extremamente justo se todo ser humano fosse condenado ao inferno, mas porque a sua graça me alcançou a sua vida, nós somos os eleitos do Senhor e fomos eleitos antes da fundação do mundo. E o próximo ponto é a eleição incondicional. A eleição incondicional é a eleição de Deus, é um ato incondicional da graça livre de Deus. Por meio desse ato, Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo. João 15, verso 16 ao 19, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, ele está falando com os apóstolos. Eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. No mundo, do mundo, eu vos escolhi. Eu vou usar uma outra versão aqui, eu acho que vai ficar mais compreensível, porque essa que eu estou usando é a Almeida Revista Atualizada. João 15, verso 16. Diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça até o fim. A santificação, o ide, o pregar o evangelho, o levar o evangelho a toda criatura, o fruto permaneça até o fim. A gente já vai ver sobre a perseverança dos santos. A fim de que tudo o que pedir ao Pai, em meu nome lhes conceda. E eu que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Então a gente vê a partir do verso 16 de João 15, que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas Ele nos escolheu. Em outra passagem, lá em Mateus 26, vai dizer que ninguém pode vir a Ele se o Pai não o trouxer, porque nós estávamos mortos. No corpo de um morto não há vontade, não há reação, a não ser que alguém venha.
e dê vida. E é isso que aconteceu. Nós recebemos vida por meio da pessoa de Jesus. E nós podemos agora, pelo próprio Deus, ser entregues a Jesus livremente, pela graça irresistível operada na nossa vontade, que nos direciona ao caminho, à vida de santidade, a Cristo Jesus. E por isso somos justificados, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. É um privilégio que não foi por nós, nada que nós tenhamos feito, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, é vontade livre e soberana de Deus, a eleição incondicional. Amém? E o último ponto, antes da gente ir para o último ponto, Atos 13, verso 48, dá testemunho daqueles que foram convertidos ao Evangelho. Creram todos que foram designados para a vida eterna. Então eles foram designados para a vida eterna, e por isso eles creram. Todos os que foram designados para a vida eterna creram. Atos 13, verso 48. Vamos lá ainda para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 4 ao 6. Olha só. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. É a vontade dele. Ele escolhe os seus. E nós recebemos essa graça livremente, operada no campo da nossa vontade, e nos rendemos totalmente a Cristo. E em nós é implantada a vida, Zoe, a vida do próprio Deus, porque antes estávamos mortos, mas agora recebemos vida e somos convidados agora a andar nessa novidade de vida, em santidade, em exercendo o ministério para o qual nós fomos chamados, o caminhar, a jornada de vida cristã, a vida de santidade. E o próximo ponto que eu vou entrar aqui é a perseverança dos santos. Todos os que foram justificados, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, que se tornaram participantes da obra de Cristo, perseverarão até o fim. Isso não quer dizer que o crente ele não possa pecar, ou que ele não possa se afastar da comunhão dos irmãos por um tempo, mas a graça irresistível vai trazê-lo de volta. A perseverança dos santos não quer dizer que a dúvida sobre Deus, que a dúvida sobre a existência de Deus, da sua palavra, da veracidade da sua palavra, não vai chegar até mim e você. Claro, eu e você podemos eventualmente pecar. Não é o estilo de vida da nova criatura viver pecando, mas pode eventualmente pecar. Mas existe a obra de perseverança por meio do agir da graça irresistível, que vai nos trazer de volta à comunhão, à presença, e vai sempre nos colocar de novo diante de Deus, agindo livremente na nossa vontade, para que nos voltemos sempre para o autor e consumador da nossa fé. Então eu queria ler com você lá João 10, a partir do verso 26. João capítulo 10, verso 26. A versão que eu estou usando é Nova Almeida Atualizada. Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Esse é o verso 25. Verso 26. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As ovelhas, os que foram eleitos antes da fundação do mundo, inevitavelmente crerão. E os que não creem é porque não são ovelhas, porque não foram eleitos, porque não foram chamados. Mas como é que a gente vai saber isso? Isso é pensamento de Deus. A nossa missão é o ministério da reconciliação, o ídio, pregar o evangelho, reconciliar o mundo com Deus, é levar a palavra. Porque o mesmo Deus que elege é o mesmo Deus que provê os meios. E nós somos o meio de levar a palavra de Deus. Nós somos o meio, as ferramentas de Deus nesse mundo. Os chamados dispenseiros do ministério de Deus. A nós foi confiada a palavra da reconciliação, o ministério, como diz lá em Apocalipse, que os anjos almejavam. Mas a nós foi reconciliada essa palavra. Então nós somos ferramentas de Deus para levar o evangelho a todo mundo. Cabe a Deus saber quem são os eleitos ou não. Vamos levar a palavra, os que foram predestinados para crer.
crerão. E aqueles que não, não crerão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. É maravilhoso demais. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Romanos 8, vamos lá em Romanos 8, verso 28 ao 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que faz com que eu e você venhamos ser a imagem de Cristo? A vida de santidade, a jornada de caminhada cristã, porque ele nos predestinou, porque ele nos chamou, ele também nos elegeu para que nós fôssemos a imagem de seu Filho. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 8, diz assim: ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos confirmará até o fim. Ele nos sustentará até o fim, porque temos o Espírito Santo da promessa dentro de nós. E nos direciona por toda a verdade. Ele não deixa que nós venhamos a nos afastar. Ele vai agir por meio da sua graça irresistível na nossa consciência e nos trazer livremente de novo para a vontade de Deus, para o convívio da família de Deus. Então, se você está afastado e essa palavra está ardendo no seu coração, venha hoje de novo para a comunhão dos irmãos, se entregue novamente a Deus. Claro que hoje a gente entende que não é nós que nos entregamos, mas Ele que nos elegeu. Esse arder, essa graça pulsando dentro de você, é o Espírito Santo da promessa, trazendo você de volta para a família de Deus, fazendo parte dessa natureza divina. Amém? Então, 1 Coríntios, ainda em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 13, diz assim, verso 13: não sobreveio a você nenhuma tentação que não fosse humana. A tentação ela é humana, mas não sobreveio nenhuma que fosse sobre-humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das próprias forças. Juntamente à tentação, Ele proverá livremente para que vocês possam a suportar. Então a tentação é humana, não vai vir tentação que a gente não possa suportar, e ainda assim Ele provê o escape, Ele provê o livramento da tentação. Essa é a sua graça irresistível, essa é a sua graça com que faz que os seus eleitos, os santos, perseverem até o fim. E para a gente encerrar esse vídeo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Olha que tremendo, que maravilhoso. Verso 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso, Deus é poderoso, para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia, para guardar a salvação que a mim foi confiada até o dia do Senhor. Aquele dia é o dia do Senhor, ou o dia da nossa morte. Ele é poderoso para guardar o que foi confiado a nós, a nossa salvação, a nossa eleição, a nossa justificação, a natureza de Deus dentro de nós. De repente você está vendo esse vídeo, possa estar afastado do convívio, possa não estar mais orando mais, está com as suas dúvidas, mas existe o Espírito Santo dentro de você que está fazendo com que essas palavras queimem. Então, não resista mais. Deus está nesse momento operando no campo da sua vontade, o trazendo-o de volta. Então corresponda a esse chamado e venha para o Senhor. E se você está vindo, é porque o próprio Pai, o próprio Deus o trouxe de volta, implantou em você a vida de Deus e está trazendo de volta para a comunhão dos santos, a fim de que você persevere até o fim, porque Ele vai te guardar.
E se você está passando por alguma tentação, assim como diz em Hebreus 4, verso 16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de achar graça em ocasião oportuna. A graça em ocasião oportuna não é só quando peca, mas é antes de pecar, no momento da tentação, podemos achar graça para, como diz em 1 Coríntios 10, verso 13, possamos ser livrados dessa tentação. Amém, pessoal? Então esses foram os 5 pontos da doutrina calvinista. Eu espero que você tenha entendido. Mais para frente eu vou falar sobre os 5 artigos aí da doutrina de Jacó Armínio e a gente vai caminhar. Então compartilhe esse vídeo, divulgue aos seus amigos, aos seus colegas, deixe seus comentários aqui sem agressividade, sem dizer que um está certo ou errado. Na paz, porque somos todos irmãos, independente se você crê na doutrina de Jacó Armínio, se você crê na doutrina de João Calvino, não é para a gente se ofender, somos irmãos maduros em Cristo, vamos crescer. Amém?